Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host frequente, dessa vez falando de Assunção, Paraguai. Finalmente deixei a Colômbia, agora vou ficar aqui um mês tirando a minha residência, minha cédula, pegando todos os documentos desse país livre de impostos. E como co-host hoje temos o Danilo Silva. Danilo, como que você está? Onde no mundo você se encontra? Mais uma vez falando aqui de Tbilisi. Agora, pela primeira vez, nós dois estamos em países de tributação territorial, sem ter que pagar imposto para ninguém, só que ficando a longo prazo aqui. Muito bom. Sensacional. E hoje a conversa vai ser com a Gabriela Marassi, CEO da agência Impérios e especialista em marketing digital e social media. No ano de 2016, a Gabi viveu na Dinamarca por um ano, através do programa de intercâmbio High School do Rotary. E hoje ela vai nos contar para a gente sobre essa experiência de intercâmbio e sobre a experiência de vida na Dinamarca. Gabi, como que você está? Tá falando de onde? Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Sempre bom falar de intercâmbio, falar de uma época tão gostosa que eu vivi. E a gente sabe que não é muita gente que gosta de ouvir de intercâmbio, né? Então, é gostoso ter essa oportunidade de falar sobre. Hoje eu estou morando em Floripa, né? Não sou de Floripa, sou do Paraná, mas estou morando aqui em Floripa. E em breve aí, tomara que eu me torne nômade também e vá para fora do país de novo, né? Que é a meta. Você basicamente o Francisco metido, né? Fez o caminho contrário. Eu fui de Santa Catarina para o Paraná, ela foi de Paraná para Santa Catarina. Eu sou vizinha do Francisco, praticamente, inclusive, né? Sim, sim. A gente se conheceu, inclusive, ali no Paraná, lá para Maringá, na época do Rotary. E, inclusive, acho que é um bom ponto, assim, para o pessoal que não conhece. De onde veio esse intercâmbio? O que é esse programa de intercâmbio que o Rotary tem? E acho também o que é o Rotary, para quem não sabe o que é. Perfeito. Eu fiquei muito tempo dentro do Rotary, então é algo bem bacana também, consigo trazer bastante bagagem quanto a isso. O Rotary, ele é uma instituição mundial, né, digamos assim, que o principal objetivo é ajudar pessoas, né? Então eles fazem trabalho voluntário, eles fazem, apesar daqui no Brasil ter uma fama um pouquinho errada, né, principalmente em cidade pequena e tudo mais, mas o principal objetivo do Rotary é basicamente isso, né, ajudar pessoas, fazer trabalho voluntário, e além disso, eles têm a oportunidade de levar jovens para outros países, que seria aí o intercâmbio que eu fiz, né, que é um intercâmbio high school, então é um intercâmbio ali por volta de 13 anos a 15, 16, né, eu fui um pouquinho mais velha, então eu fiz com 18, fiz 18 lá na Dinamarca, na real, mas em média, é essa idade. É um intercâmbio mais fácil de se conseguir fazer. Então, para a galera aí mais novinha que está querendo fazer um intercâmbio, é uma boa opção e é uma opção mais barata também, comparado a agências de turismo e etc., que tem aqueles intercâmbios que têm a mesma intenção, né? Mas acaba sendo um intercâmbio mais barato. Tipo aqueles intercâmbios de aprender inglês, essas coisas assim, sai bem mais barato nesse sentido ir pelo Rotary, né? Exato. E acaba que também um ponto pelo qual, na época, minha mãe decidiu, né, pelo Rotary, sempre foi um sonho para mim fazer intercâmbio. Então, eu tive a opção de fazer festa de 15 anos ou fazer intercâmbio. E eu escolhi claramente fazer intercâmbio, né? Então, no final, a gente acabou escolhendo pelo Rotary. Na época, a gente pesquisou todas essas agências famosinhas que tem por aí. E a gente acabou escolhendo pelo Rotary porque tu acaba tendo uma segurança maior, porque lá tu fica em famílias rotarianas, né, digamos assim. Como tem o Rotary pelo mundo todo, tem muita gente que faz parte do Rotary ou muita gente que vai para o intercâmbio. E normalmente a família do intercambista, ele acomoda outro intercambista como se fosse uma troca. Então acaba sendo algo muito bacana. Até algo divertido, assim, para quem... Sabe, você mora, sei lá, numa cidade do interior... Exemplo,
bem fácil, que eu mesmo vivi. Marialva, cidade, sei lá, 50 mil habitantes, interior do Paraná. Não é uma cidade que se encontra gringo, mas se Capital da você se uva, né? envolve... É, capital da uva fina. Se você entra no Rotary ou nas organizações menores, né, que tem tipo, o Rotary, que é para adultos, tem o Rotaract, que é para adultos jovens, e tem o Interact, que é para adolescentes, estudantes ainda na escola e tudo mais. Você, cara, numa cidade de 50 mil habitantes no interior do Paraná, tinha amigos estrangeiros. Tinha um taiwanês que estava ficando um tempo lá, tinha a amiga Lisa, que inclusive vai ser convidada do podcast também em breve, é o belga. Então, você tanto tem a oportunidade de fazer intercâmbios, quanto você, sabe, mesmo interior, isolado do Brasil, já de conhecer pessoas com experiência internacional. Né? Fazer amigos intercambistas também. Uma experiência muito massa nesse sentido. Uma dúvida, você falou que você fez intercâmbio high school. Você tem que estar tipo, no ensino médio para poder fazer? Tem que estar estudando ainda na escola? Como é que é a questão de requisitos? Tem outro intercâmbio também para quem já saiu da escola, já está na faculdade também? Isso varia de distrito para distrito, né? O Rotary, ele é dividido em distritos, então aqui no Brasil eu não lembro de cabeça quantos distritos são, mas são vários, inclusive em um estado você tem vários distritos, acho que no Paraná são mais de 5 distritos, para vocês terem noção. Então é uma separação diferente de estado, né? Isso que eu quero dizer. Isso varia um pouquinho de distrito para distrito. No meu caso, e no meu distrito, era permitido você fazer já tendo terminado o ensino médio. Então, foi inclusive o meu caso, né? Eu terminei o ensino médio no Brasil, porém, obrigatoriamente você tem que estudar lá. Então, você tem que fazer o ensino médio lá novamente, né? Digamos assim. Então, no meu caso, eu terminei no Brasil e eu fiz o segundo ano do ensino médio lá. Por que o segundo ano, né? Que é até interessante falar. Porque era a faixa etária que tinha de acordo com a minha. Então, lá, como o ensino é diferente, né? Eles têm anos diferentes de ensino, a faixa etária que pegava exatamente a minha idade era do segundo ano. Então, eu acabei entrando no segundo ano. E, para mim, tipo assim, foi muito melhor do que ter entrado no terceiro ou algo do tipo, sabe? E acaba que é muito bom, porque tu tem contato com o dia a dia, né? Tu tem contato ali com o colégio, tu acaba fazendo amigos mais fácil, então acaba sendo também uma segurança extra aí na hora de tu fazer o intercâmbio, principalmente quando tu é mais novo, que tu não tem uma base tão grande de saber o que fazer lá fora, né? Você comentou lá no começo, né, que tinha uma questão assim que tem uma má reputação no Brasil. Tem muita gente que não conhece achando que é tipo maçonaria, essas coisas, né? Então, daria para endereçar um pouco mais. Então, qual é a parte negativa assim do Rotary? É que a maçonaria em si também não é o que as pessoas pensam, né? O que eu acho que tem muito errado aqui no Brasil é questão de pensar que Rotary é muito elite, Rotary só pode ser rotariano quem tem muito dinheiro, ou que é uma coisa extremamente cara, sabe? Então, eu acho que esse é o pensamento que existe muito aqui no Brasil. E lá fora, quando tu vai, né, principalmente quando tu vai no intercâmbio do Rotary, que tu tem a oportunidade de entrar em contato, porque, por exemplo, eu tinha meu Rotary aqui no Brasil, eu tinha meu Rotary lá na Dinamarca, então eu tinha contato com os dois, né, eu tinha que obrigatoriamente participar das reuniões deles lá, apesar de ser em dinamarquês eu não entender nada, mas enfim, eu ia do mesmo jeito. Então, tu tem o contato e tu vê que a visão de Rotary é muito diferente que eles têm lá fora, sabe? Eles veem como algo muito mais... Cara, é status lá, sabe? Acaba que é muito mais merecimento tu tá dentro do Rotary, talvez, algo nesse sentido, sabe? E aqui no Brasil acaba sendo algo até meio pejorativo para algumas pessoas, não sei. Então, acho que é essa questão que eu falei aí, da visão errada, digamos assim. Isso aqui. Uma coisa do intercâmbio, acho que o pessoal pode estar se perguntando, você tem muitas opções de países para escolher? É algo que, não, tem esse país disponível, você vai para cá? Como é que é geralmente? Tá, isso também varia de distrito para distrito, tá? Eu vou falar como funcionou no meu e Sim. Como que é o que a maioria funciona.
tá? Então, no Rotary, tu faz uma prova. Então, no meu distrito, era uma prova de conhecimentos gerais, uma de inglês, ou da língua que tu escolher, né? Podia ter espanhol e tinha alguma outra, eu não lembro se era francês. Só que, por exemplo, se tu faz a de francês, provavelmente tu vai para a França, né? Não tem muito o que fazer. Não acho que a Haiti estaria incluído. Provavelmente ninguém ia querer ir também, né? Então, daí tu faz essas provas, tem uma prova também de conhecimento rotário. Esse acaba sendo um dos principais motivos pelo qual os jovens que têm interesse em intercâmbio acabam indo para a frente jovem do Rotary, digamos assim, que é o Interact, o Rotaract ali. Tu acaba tendo uma facilidade melhor em saber esses conhecimentos rotários. O que são esses conhecimentos rotários, né? Para a gente saber aí o que seria isso. Mas, basicamente, é tu entender o que o Rotary faz, sabe? E não ter essa visão de, por que tu quer fazer intercâmbio? Sabe, no Rotary não tem esse pensamento de, eu quero fazer intercâmbio porque eu quero fazer festa, porque eu quero fazer bagunça, que é o que a galera pensa nessa idade, né? Então, quando tu vai fazer intercâmbio pelo Rotary, tu vai participar do Rotary lá, tu vai fazer trabalho voluntário no Rotary lá, tu vai levar projetos aqui do Brasil para lá. Então, tu tem que ter essa base, sabe? Eles meio que medem se tu entendeu essa visão de Rotary, digamos assim. E essa principal parte, assim, diria que quando você está no Rotary, é justamente a parte de trabalho voluntário, né? É o que você vai ter de maior parte do tempo. Claro, também tem eventos, tem confraternização, tem um monte de coisa divertida, mas o principal, digamos, do voluntariado no Rotary é o trabalho voluntário. E liderança também, né? Para o jovem acaba sendo muito vantajoso quanto a isso. Aí uma dúvida, como você falou que faz essa troca de filhos aí das famílias, como que é a questão de custo? O que você assume e o que tipo, digamos, entre aspas, está coberto pelo Rotary? Tipo, a acomodação é algo que se paga ou fica basicamente na casa da família e essa parte, sabe, por conta dessa troca, ninguém paga acomodação, digamos? Tá. Acomodação, parte de custos diários, digamos assim, custo de vida, então comida, essas coisas você não paga, porque você está na casa da pessoa, então ela vai, a maioria dos casos, ou deveria te tratar como filho. Óbvio que não acontece 100% dos casos, mas é a proposta do negócio, né? Então tu vai viver ali na casa da pessoa como se fosse filho dela realmente. A maioria das vezes tu passa por 3 famílias, então ao longo do teu intercâmbio ali de 1 ano, tu vai passar por 3 famílias, justamente para não ficar muito pesado para a família, porque ela vai ter que arcar ali com aquele custo a mais, né, digamos assim. E além disso, tu tem uma mesada, né, que é a mesada dada pelo Rotary. Então, o Rotary em si, o clube ali que tu tiver, ele paga essa mesada para ti, eu não lembro o valor agora, mas não é nada demais também, não é um valor... É um valor irrisório, digamos assim, para só tu ter os seus custos ali de coisas a mais, sabe? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, ir para uma festa, eu quero ir para algum lugar diferente, eu quero fazer um passeio, daí, no caso, você que paga, sabe? Mas, por exemplo, na Dinamarca, a gente tinha muito passeio que era feito com todos os intercambistas. Então, esses passeios que eram do Rotary em si, eles organizavam, eram pagos pelo próprio Rotary. Então, vai variando um pouquinho de país para país, sabe? Essa questão do custo, né? Entendi. Imagino que Dinamarca seja um nível um pouco mais carinho, né, das opções de... Sim. Vale falar, tu perguntou em questão de opção, né, que acabou que a gente desviou um pouquinho. Tu faz as provas e depois tu escolhe o país. Só que a escolha, ela é feita de acordo com os países que aquele distrito tem relação, então é acordado isso antes, né, óbvio. Então, sei lá, o meu distrito daqui do Paraná tem parceria com um distrito específico da Dinamarca, sabe? Então, isso vai variando e varia também de acordo com a região que tu vai, né? Porque cada distrito tem uma região específica. Então, daí, depois que tu faz a prova, tem toda uma cerimônia lá que vai dar a colocação, o ranking, né? É bem... Enem, basicamente. Soldados, assim.
É bem bizarro, bem... Tipo um vestibular de intercâmbio. Quem pegou os primeiros lugares escolhe o país que quer, e aí, conforme as vagas vão acabando, vai ficando, tipo, o cara que passou por último na prova escolhe o Peru, a pessoa que passou em primeiro na prova vai para vai para Bélgica, vai para Estados Unidos, esse tipo de coisa. É exatamente isso. Então, tipo assim, as pessoas que ficam nas primeiras posições do ranking, consequentemente, têm mais opções de escolha, né? E daí é sempre... O paranaense, né, escolheu Dinamarca, porque é o mais próximo de Curitiba que ela pensou, né? A piada quase funcionou porque ela é de Maringá. Maringá não é frio. Não é frio. Pelo contrário. É um calor da pega. Mas daí acaba que, tipo assim, os jovens ali sempre tentam dar uma... digamos assim, se esforçar um pouquinho para ir bem na prova, para pegar país bom, né? Porque quando tu tá nessa idade, tu julga muito, né? E a gente sempre brinca, todo mundo que volta do intercâmbio sempre fala, quem faz o intercâmbio é o intercambista, não é o país, né? Então, acaba que até muda um pouquinho esse mindset, assim, depois do intercâmbio, sabe? No meu caso, eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei em terceiro, na minha prova lá, que foi uma colocação boa, né? E eu escolhi Dinamarca, tipo, meio na louca, assim, sabe? Eu não queria Estados Unidos, era uma coisa que eu sabia, porque, tipo assim, todo mundo que quer fazer intercâmbio na cidade quer Estados Unidos. Então, eu pensei, cara, se tem uma coisa que eu não quero é ser igual a todo mundo, sabe? Então, eu tentei pegar, tipo assim, o país mais diferente que eu achei. Tipo assim, sabe daquela vibe? Cara, eu não sei o que é esse país aqui, eu vou escolher esse. Então eu escolhi Dinamarca, sabe? Isso aqui. Só para ter uma noção, assim, em termos de tempo, do início do processo, quando tu aplicou inicialmente que quero fazer o intercâmbio, para o dia que você pisou pela primeira vez na Dinamarca, quanto tempo a gente está falando aí? Cara, questão de ano, por aí. Porque é um processo bem longo. Isso aqui. Mas também não é um processo difícil, porque, assim, dentro de cada Rotary, então, para a galera aí que tem interesse, né, em fazer intercâmbio pelo Rotary, seja o intercâmbio de escolar lá, ou intercâmbio mais velho, ou qualquer coisa do tipo, é só tu entrar em contato com o Rotary da tua cidade, que sempre todo Rotary vai ter uma pessoa responsável pelo intercâmbio. Então, essa pessoa vai conseguir te guiar, te dar informações, essas informações que eu falei, né, que depende de distrito para distrito, de clube para clube, isso vai variar, só que essa pessoa vai ser a melhor pessoa para te esclarecer tudo isso, né? Então, ela vai conseguir te guiar durante todo o processo, porque dentro do Rotary a gente se chama de conselheiro. Então, tu sempre tem um conselheiro no teu Rotary de casa, digamos assim, né? Teu Rotary aqui do Brasil, por exemplo, e tu vai ter um conselheiro lá. Então, vai ser a pessoa designada a resolver todos os seus pepinos, digamos assim, sabe? Tudo, questão de visto, tudo ela vai resolver para ti. Ou, pelo menos, te guiar nesse processo, né? Isso aqui. Não, muito bom. Acho que deu para dar uma boa noção para a galera que não conhecia essa possibilidade, né? Especialmente se você é jovem, sabe? Não tá ainda de, vou fazer uma mudança de vida inteira, esse tipo de coisa. Pô, é uma opção muito acessível para você ter uma primeira experiência de vida no exterior. Sabe? 1 ano é vida, é morar. Isso é algo que muda muito os seus pensamentos, sabe? Expande muito os horizontes quando você vê como que é possível viver em outro país. Não é só uma viagem de 1 semana para Disney. Não, você realmente teve uma experiência de vida no exterior que fica para a vida inteira. Gabi, então vamos lá. Você fez todo o processo, passou, escolheu a Dinamarca. Para onde que você foi na Dinamarca para a gente se situar? Como é que é? Tá. Eu fui para Horsens, que é uma cidade grande na Dinamarca, né? Tipo assim, grande. Pra gente é uma cidade super pequena, uma cidade de... Hoje deve estar, tipo, com 100 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, mas na época, era a terceira maior da Dinamarca. Não sei se continua. Uma comparação, isso é maior ou menor do que Marialva? Cara, não... É maior do que Marialva, tem que ser. Odense se escreve? Não, é Horsens. É tipo assim... Horsens, está em 8ª. Com N. Está em 8ª maior aqui.
Na época era o Ela terceiro, viu então... três, só que ela estava espelhado, né? 63 mil habitantes. Isso é uma cidade grande na Dinamarca? Caraca. Cara. Tipo assim, a Dinamarca inteira não bate a galera de Curitiba. É absurdo. Não bate o Sergipe. E isso não é o pior. Porque, como eu falei, eu fiquei em 3 famílias. A minha primeira família, ela não morava em Horsens. Ela morava em uma cidade pequenininha de 300 habitantes, chamada Vestberg. Então, era tipo assim, uma cidade perto de Horsens, mais ou menos igual a Marialva e Maringá, digamos assim. Só que Nossa. era uma vila. Tipo, eu sei que o Danilo gosta de ver aí o Google View. Se tu olhar, tu nem vê que é uma cidade. Tipo, tem uma Não, esse é o rua. Rafa. É o É o Rafa. Rafa. Mas eu tô vendo aqui, então essa Horsens é na parte, digamos, continental, né, da Dinamarca, na península ali, não na ilha. Sim, Mas a Dinamarca é dividida por 3 grandes ilhas, né, que a gente chama. Tem muitas ilhas lá, pequenininhas, né, mas são 3 ilhas. A Island, que em português é Jutilândia o nome, tipo assim, é horrível, não tem nem como falar isso, que é a ilha grande do continental, que eles chamam de, digamos assim, seria meio que o interior de lá. Sabe? Até o sotaque é mais puxado. Porém, para a galera de fora é mais bacana de você entender. Tipo, o dinamarquês deles, eles falam mais pausado, então é mais fácil de você entender. Daí tem a ilha do meio, que chama Fyn, que é onde fica Ullens, que é a maior cidade dali, assim, que é a cidade ali do Hans Christian Andersen, que é o cara que fez a Pequena Sereia. Então, lá tem a casa dele, é algo bem turístico, né, de lá. E tem a terceira, que é a menorzinha, que é Sealand, que é onde fica Copenhague, né? Que é onde todo mundo quer cair, digamos assim, né? Que tu fica perto de Copenhague, tu tá perto de tudo, né? Isso aqui. Mas assim, o que você aprontou para ter que trocar de família 2 vezes? Não, é o padrão do intercâmbio, pô. É padrão do intercâmbio. Aí uma dúvida, tu falou que o sotaque deles em Jutland, lá no interior, é mais puxado. Você diz o sotaque do inglês ou você chegou a aprender dinamarquês nesse ano lá? Eu aprendi dinamarquês. Tipo, é o sotaque do dinamarquês mesmo. O sotaque do inglês, eles aprendem inglês britânico. Então, é tudo igual. Tu vai ter um inglês bem igual lá. Então, aqui 2 dúvidas relacionadas à questão de idioma, que o pessoal sempre costuma perguntar. Precisa aprender dinamarquês? Tipo, dá para viver no inglês tranquilo na Dinamarca? E 2, quão difícil que é aprender o dinamarquês? Cara, tu não precisa aprender. Tanto é que, tipo assim, a maioria dos brasileiros que foram comigo, ninguém aprendeu. Porque tu consegue se virar, todo mundo lá fala inglês, tipo, pra tu ter noção, até a gente usava isso como desculpa, né? Tipo, eu não sei falar dinamarquês. Não tinha como usar isso, porque todo mundo falava. Até, sei lá, o cara que estava protestando no meio da rua pedindo dinheiro falava inglês, sabe? Então, não tinha como usar isso. E, apesar disso, no dia a dia, pessoas mais velhas vão falar só dinamarquês. Então, na minha cidade lá de 300 pessoas, tinha muito velhinhos na rua, sabe? Então, até teve uma vez, cara, que teve uma situação muito engraçada, que eu estava voltando do colégio e tinha um velhinho muito velhinho mesmo, sabe? E ele tava andando assim, e eu peguei e falei, cara, tu não quer ajuda para atravessar a rua? Isso em inglês. E ele não entendeu nada, sabe? Ele respondeu não sei o que lá, foi bem no começo do meu intercâmbio, então eu não faço ideia do que ele falou. Mas, sabe, então tem situações assim que tu acaba precisando do dinamarquês, mas é coisa muito específica mesmo, principalmente voltada a pessoas mais velhas. Em questão de dificuldade, eu tenho facilidade com idiomas, então eu vou fazendo associação, principalmente com o inglês, então para mim é muito fácil aprender, sabe? Então, pessoalmente, eu não achei tão difícil. Se tu tá inserido em meios que a galera fala dinamarquês,
ele lembra muito inglês, então... Língua germânica também, né? Acaba sendo mais fácil, porém, eles têm algumas letras que a gente não tem no nosso alfabeto. Então, são letras que tu tem que aprender o som e tu tem que entender que, cara, eles não estão falando letra tal, mas sim letra tal, principalmente porque tem palavras muito iguais que significam coisas extremamente diferentes, e isso acaba te pegando um pouquinho muito guturais também na língua, né? Que você tem que fazer o som bem no fundo da garganta. Sim, que é o R deles, que é muito puxado. Então, por exemplo, aquela palavra lá, como é que fala, são frutos vermelhos com creme. E eu vou falar para vocês depois, mas eu vou explicar um pouquinho isso, que inclusive é uma brincadeira que eles têm lá, porque é a frase, digamos assim, que mais tem o U deles, que é aquele O riscadinho, que é extremamente difícil pro estrangeiro falar, e o R. Então, é uma sucessão de, tipo assim, muito doida de letras que a gente não está acostumada, sabe? Então, tipo assim, eu saía com os meus amigos, a gente ia, sei lá, para festa, tava todo mundo bêbado, eles falavam para eu falar isso, sabe? Então, era uma brincadeira deles mesmo, sabe? Que é uma sobremesa muito famosa na Dinamarca. Então, não sei como chama isso, é um trava-língua, sei lá. Eu creio que seria um trava-línguas. Meio que isso, assim. Que é uma daquelas expressões que, assim, várias línguas existem, assim, certas expressões que meio que servem para testar o seu nível de fluência. Então, no alemão, por exemplo, é falar caixa de fósforo. A pergunta que eu também tinha em relação ao idioma dinamarquês, que pelo que eu tinha conversado com pessoas dinamarquesas e tudo mais, tem uma semelhança muito grande dos idiomas, né? Do sueco, do norueguês, do dinamarquês. Mas eu já escutei que tipo, o sueco e o norueguês são muito, muito próximos, e o dinamarquês é um pouquinho mais longe dos dois. Essa questão do norueguês, o sueco acaba sendo bastante geográfico, né? Porque se você pega, assim, por exemplo, a região da fronteira, sabe, o norueguês da fronteira entende melhor o sueco da fronteira do que um sueco de Estocolmo entende o sueco da fronteira, e da mesma forma, sabe, alguém da fronteira da Noruega entende, sabe, não entende tão bem alguém, por exemplo, de Oslo. Sim. Acaba tendo meio que um gradiente. Certo? Entendi. Na Dinamarca, eu não sei como funciona a questão deles entenderem. Eu sei que, tipo assim, eles conseguem facilmente se comunicar entre eles, sabe? Não tem muito problema quanto a isso. Eles também têm algumas letras diferentes, principalmente também diferente da Dinamarca. Então, acaba sendo um pouquinho complicado para o estrangeiro que aprende dinamarquês se comunicar com os outros países, né? Mas eu fiz o teste, porque eu sabia que, tipo assim, todo mundo comentava comigo essa questão, e eu ficava, como assim, gente? Não faz sentido, sabe? E eu não sei se é porque, igual eu falei, eu tenho um pouco de facilidade, eu vou muito juntando as coisas e tentando entender o que a pessoa tá falando. Na época, tipo, eu usava Tinder lá na Dinamarca. Daí eu expandi um pouco o negócio para ver se eu conseguia me comunicar. E... tentando aquele green card, né? Mas né, não funcionou. Não rolou. Não, agora tu puxou um tema que não tem como a gente fugir. Vamos lá. Vida noturna e, sabe, sair com pessoas de forma geral na Dinamarca. Tem um estereótipo de que o escandinavo, o pessoal do norte da Europa, eles são mais autistas, mais frios, mais na deles. Como é que é, assim, culturalmente, sair com pessoas da Dinamarca? Cara, tá, eu tenho histórias muito engraçadas disso. Primeiro, tipo assim, vou falar... Primeiro, vou falar no geral, tá? A vida noturna é bizarramente animada, sabe? O dinamarquês, ele não sai só para beber, igual a gente faz aqui. Então, por exemplo, vamos no bar beber? Então, a gente bebe uma cerveja, bebe alguma coisa ali de boa, fica conversando. Eles não fazem isso, eles saem para passar mal, sabe? Então, tipo assim, a gente vai beber hoje, a gente vai beber até a gente voltar, não saber para onde a gente vai voltar, porque a gente não sabe onde a gente mora, sabe? Então, acaba que os intercambistas também pegam um pouco disso, né? Óbvio, porque é cultura deles.
No Rotary, a gente Uma tem coisa, os inclusive, 5... que eu sei que acontece na Finlândia e na Suécia, não sei se isso acontece na Dinamarca também, queria que você me desse esse input, que muita gente vai, por exemplo, para a Estônia e para a Letônia, compra bebida pra caramba ali e depois vai bebendo no caminho de volta. Então, às vezes, pega-se uma road trip de 8 horas só para comprar bebida mais barata. E isso tudo é mais fácil do que comprar dentro da Suécia e da Finlândia, questão de imposto, né? Inclusive, tem uma balsa que leva até Estocolmo, que demora, sei lá, umas 5, 8 horas, algo assim nessa faixa, que a galera estoca cachaça, não literalmente cachaça, né, mas na Estônia e na Letônia, e vai bebendo assim no cruzeiro de volta. Então acaba sendo meio que um barco de festa. Tá. Na Dinamarca, como eu morava no continente, muitas pessoas iam para a Alemanha buscar cerveja. Isso era super comum, mais ou menos igual a gente faz ali no Paraná, de ir no Paraguai comprar coisa mais barato. Lá eles fazem isso com cerveja. E lá, eles têm as cervejas próprias deles, né? Então, lá tem fábrica da Tuborg, tem algumas outras cervejas famosas. E época de Natal, essas fábricas fazem edições limitadas. Então, é a latinha com o tema do Natal, digamos assim. E eles fazem, tipo assim, um lote muito maior do que vai ser vendido. E tem um dia específico na Dinamarca que essas indústrias distribuem cerveja, de graça. Então, tipo assim, esse é o dia que todo mundo sabe que vai sair, sabe? Vai ficar doido e vai fazer besteira. Então, isso acontece. Muita gente escutando o podcast agora deixou de ser libertário, agora virou todo mundo socialista, acreditando em cerveja gratuita, universal e de qualidade. Não, e até um ponto de observação aqui importante para o pessoal que está atento, já notou que o custo de vida na Dinamarca é bem elevado quando as pessoas vão para a Alemanha para comprar cerveja barata. Exato. Não que a cerveja lá seja cara também, mas, tipo assim, questão de é igual o Paraná que vai buscar em Paraguai. É coisa de... Como que é? Eletrônico, celular, essas coisas eles gostam de buscar na Alemanha, chocolate. Então, essas coisas assim, eles gostam bastante de buscar. Daí tem isso, e também, toda vez que eles se formam, então, por exemplo, formou no ensino médio, eles fazem uma... Cara, é tipo um trio elétrico, não sei nem explicar aquilo, mas sobe a turma toda meio que em um trio elétrico, e eles saem a cidade inteira, tipo, bebendo e fazendo merda. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas enfim. Então, tipo assim, isso é algo que tá na cultura dinamarquesa, sabe? Tanto é que no Rotary existem os 5Ds, que são os 5Ds que a gente não pode fazer, que é date, drink, drive, eu não lembro os outros, mas, tipo assim, acaba que vira o contrário, né? O objetivo é fazer um speedrun dos 5 sem ser expulsado do país, sem ser mandado de volta. Exato. Então, tipo assim, para vocês terem noção como é extremamente cultural isso, existe o D do drink, e a primeira coisa que o meu conselheiro falou quando eu cheguei lá foi: cara, aqui você não precisa seguir o D do drink. Então, tipo assim, sabe, é algo muito cultural deles. Com 12 anos, a criança já tá bebendo, sabe? Então, é muito normal mesmo. Mas, Gabi, você ia falar alguma coisa sobre a cultura do pessoal, de como o pessoal é por lá, e o Danilo puxou a pergunta do nada. O que você ia falar? Eu ia falar dessa parte que tu perguntou, né? Se eles são meio autistas, né? Meio... Cara, eu acho deles. eu acho que um pouco... Eu acho não, inclusive foi coisa que me falaram lá. Um pouco da cultura da bebida deles vem disso. O dinamarquês, ele é extremamente tímido, extremamente, principalmente os homens. Então, imagina a situação, né? Eu chegando lá, tipo assim, brasileira, que já fala mais com a boca, chegando em um país onde, tipo assim, ninguém da minha sala falava comigo, sabe? Eles demoraram, parecia que, tipo assim, nos 3 primeiros dias eu não existi. Tipo assim, eu não estava ali, sabe? Daí, no 3º dia que eles foram descobrir que eu estava na sala, sabe? Sendo que me apresentaram e tudo mais. Então, tipo assim, a galera é meio devagarzinha.
quanto a isso, sabe? De chegar e falar. E, inclusive, tem uma história engraçada disso, principalmente dessa parte que a gente falou de relacionamento e tudo mais. Teve um menino da minha sala, tipo assim, ele me via todo santo dia. Ele não falou comigo durante o meu intercâmbio inteiro. Depois ele veio me mandar mensagem, tipo assim, quando eu já estava no Brasil, sabe? Então, é muito lerdo mesmo. Amanhã eu vou mandar mensagem para ela, amanhã eu vou mandar mensagem para ela, amanhã... Não estava bêbado o suficiente para criar coragem, né? E lá, mais uma vez, né, falando um pouco, eu acho interessante falar disso porque realmente é muito cultural na Dinamarca, sabe? É algo muito normal para eles. Eles são muito liberais para algumas coisas, sabe? Então, essa parte da bebida, principalmente. Então, a gente tinha festas dentro do colégio, sabe? E era muito notório, era uma coisa que tu conseguia perceber muito claramente, sabe? Porque no dia a dia eu tinha ali os meus amigos que andavam comigo, que falavam comigo todo dia, só que, por exemplo, na festa, todo mundo vinha falar comigo, inclusive falar espanhol, porque eles achavam que eu falava espanhol, sabe? Então, fantástico. Então é algo muito, dá muito para perceber que cara, a personalidade deles é muito fechada, e eles usam isso como forma de se expandir um pouco, sabe? Uhum. Então, assim, se você, por exemplo, é curitibano, ou se você, de forma geral, é um brasileiro que não se sente muito à vontade na cultura mais aberta do Brasil, de pessoa te abraçando, te tocando o tempo todo, dando um beijinho ao se cumprimentar, enfim, talvez a Dinamarca encaixe bem, né, para você que quer ficar um pouco mais na sua, mais sem ser incomodado. Você mencionou que eles são, assim, mais... Diga. Então, só para dar uma dimensão, né? Quando eu estava na Estônia, a galera falava brincando assim. E o estoniano, é importante destacar isso, que ele é basicamente um nórdico com boas habilidades sociais, em comparação, né? E ainda assim, a galera, assim, a primeira coisa que eu escutei quando cheguei lá foi durante o Corona, né? Que o estoniano estava muito incomodado com essa questão do distanciamento social de 2 metros, porque para eles é muito íntimo, eles estão acostumados com 10 metros de distância. Então, se o estoniano, que é relativamente mais sociável que qualquer escandinavo, né, tem essa ideia, então faz as contas aí de quanto não seria para o dinamarquês. Cara, para vocês terem noção, tipo assim, na minha sala tinha um casal que eles namoravam, eu acho que tipo, estudaram junto a vida toda e namoravam desde sempre. Eu fui descobrir que era um casal, tipo assim, no final do meu intercâmbio. É muito bizarro, sabe? E tiveram que me falar ainda, para você ter noção. Então, teve, tipo, um ano sem pegou eles assim, escondidos, andando de mão dada, sabe? Tu nunca vai ver alguém andando de mão dada lá. Se você vê, claramente é gringo, de fora. Uma questão que você falou, que eles são assim, mais liberais, você mencionou a questão do álcool, mas assim, tem outras coisas que culturalmente são mais liberais do que aqui no Brasil? Acho que tudo, basicamente. É uma sociedade tipo, mais... seja e deixe questão ser. De corpo, sabe? Tipo, você lidar com o seu corpo, que aqui no Brasil a gente tem muita vergonha, tem não sei o quê. Lá não, eles são super abertos, tipo... Por exemplo, depois da educação física, iam todas as meninas tomar banho. E, cara, era super aberto. Tipo, todo mundo tomava banho na frente de todo mundo, assim como os meninos no outro, né? Óbvio, era separado. Uhum. Mas era muito aberto, sabe? É algo que aqui no Brasil acaba que a gente não tem, né? A gente não tem essa cultura. E outras questões também, sei lá... Criação de filhos, eles são muito liberais. Então, lá, por exemplo, a criança fez 15 anos, ela já está praticamente chutada de casa, sabe? Então, tipo assim, cara, vai viver sua vida. Eu não quero você aqui em casa. Dá teus pulos. Exato. Para tudo, digamos assim. Entendi. Sabe? Uma cultura mais aberta mesmo. Desde essas coisas bem simples do dia a dia até coisas mais de política, sabe? Então, questão, sei lá, de casamento homossexual e etc. Tudo isso foi muito antes lá, sabe? Inclusive, em Copenhague, tem uma... Cara, eu não sei nem como explicar isso, mas é uma cidade dentro da cidade de Copenhague. Ah, Cristiânia.
que é uma cidade meio liberal. Então, tudo lá não é uma anarquia, digamos assim, mas eles Fernando, não seguem meio que as leis do país. Mas zona econômica assim. especial de sacanagem. Pronto, Fernando, essa parte pode ficar. Exatamente. Então, tipo assim, lá tem droga, lá tem tudo, sabe? E eles criaram isso justamente para eles lidarem com o tráfico de drogas. Então, se estiver em um lugar só, eles sabem onde está e eles sabem onde eles vão conter isso, sabe? Então, é algo bem interessante do pensamento mesmo do dinamarquês, sabe? Isso é algo muito do dia a dia deles. Saquei. Uma coisa assim também de Dinamarca, né? Que acho que o pessoal, quando ouve em Dinamarca, países escandinavos e tudo mais, geralmente tem uma noção de país que está no nível número 1 de qualidade de vida, de índice de desenvolvimento humano, de todas essas coisas. Como é essa questão de qualidade de vida na Dinamarca, assim, foi na escola, como é que é a educação por lá, como é que é a infraestrutura do país, sabe, de saúde, não sei se você teve que ir no médico por alguma coisa, mas como é que é a infraestrutura de forma geral? Eu acho que não tem nem comparação, velho. Tipo assim, se você vê o ensino público daqui do Brasil comparado ao dinamarquês, não tem nem como comparar, sabe? A escola que eu fui, que era uma escola grande, digamos assim, né? Na minha roça. cidade. Eu estudava na cidade maior. Saquei. Então, tipo assim, eu não Aquela estudava grande de 300 naquela... habitantes, né? Exato, na cidade gigante lá. Então, eu não estudava naquela cidadezinha. Mas a minha cidade, eu estudei aqui no Brasil em escola particular. Tipo assim, a minha escola de lá era 1000 vezes melhor do que a minha escola particular daqui, saca? Então, é algo muito absurdo. Inclusive, questão de ensino, né, falando um pouquinho sobre isso, o dinamarquês, ele também tem um ensino diferente da gente. Então, primeiro, né, lá, igual eu falei, todo mundo aprende inglês. Então, provavelmente, você vai pegar um dinamarquês que ou ele fala inglês, ou ele fala alguma língua a mais, porque ele tem isso durante a grade curricular ali do ensino médio. E, além disso, o método de ensino deles é um pouco diferente. Então, eles não têm aula expositiva igual a gente tem aqui, que é o professor ali falando, né? Eles têm um pouquinho disso, então, cerca de, sei lá, a aula tem 1h30, aquela aula é mais extensa. 15 minutos o professor vai fazer uma introdução sobre aquele assunto. O resto da aula vai todo mundo, cada um para um canto da escola, pesquisar sobre e fazer um trabalho sobre. Então, tipo assim, se fosse assim aqui no Brasil, ninguém ia fazer. É muito sabe? mais independente, de certa forma, né? Tipo, dando Exato. responsabilidade para o aluno. Que também é um pouco voltado com os ideais liberais dele, em questão de criação e tudo mais, né? Então, tudo meio que se encaixa quanto a isso, né? Em questão de infraestrutura do colégio, cara, era uma coisa muito absurda, sabe? Tipo, a gente tinha lá um laboratório que era extremamente bom, sabe? A gente fez, para vocês terem a noção, né? Tipo assim, beleza, mas como que eu vi isso, né? Porque às vezes a galera ficava falando, tipo, meu, como assim, né? A gente fez uma tipagem sanguínea no meio da aula de ciências. Tipo assim, foi um dia normal, saca? Então... A rota depois fazer aqueles desenhos lá no chão, né? Com as velas e tudo mais. Sim, exato. Então, tipo assim, a gente tinha disponibilidade de fazer coisas que aqui no Brasil a gente não tem nem noção, sabe? E isso, pense no ensino médio, sabe? Quanto mais na universidade, né? Exato. Que é coisa que aqui, cara, tu vai ter a oportunidade de ver, sei lá, em mestrado ou pós-graduação, ou sei lá eu. Nem em universidade você muitas das vezes vê isso, ou tem contato com isso, né? Então, é algo muito bacana. Questão de transporte, de resto das coisas, assim, de dia a dia, digamos assim, né? De infraestrutura em si, acaba sendo um pouquinho caro lá. Então, por exemplo, ônibus é um pouco caro lá, mas funciona, sabe? Não tem atraso,
não tem nada. Tem um aplicativo que tu consegue ver que horas o ônibus vai chegar ali, e ele vai chegar ali, você tem certeza disso. Então, tem trem para todas as cidades. A infraestrutura em si é muito boa, sabe? Acho que é isso. Eu não cheguei a ir em médico lá, eu fui na psicóloga algumas vezes, mas foi super tranquilo também, sabe? A psicóloga falava inglês, então é algo que, tipo assim, por mais que seja algo super básico, quando tu tá lá, aqui no Brasil dificilmente tu teria isso, né? Então, essas questões, assim, sabe? É tudo mais acessível, digamos assim. Não que seja acessível em questão de barato, porque eles pagam impostos extremamente caros, né? Mas é acessível em questão de todo mundo ter acesso a isso, sabe? Entendi. Essa questão do É meio que transporte um funcionar SUS, tem um assim, né? certo problema com isso, né? Que, tá, é caro, mas funciona. Tipo, a galera às vezes tem uma barra muito baixa, porque compara com alguma coisa do Brasil. No Brasil não funciona, vai para algum outro país e olha só, tem asfalto aqui na rua, Exato. sabe? Exato. Isso não... É que eu acho que, tipo assim, se a gente comparar com o Brasil, a gente não vai estar pedindo muito, né? Então, tipo assim, óbvio que lá eles têm as questões deles. Se você for sei lá, na época, o meu conselheiro de lá, ele estava dentro da política. Então, ele ia virar, acho que, alguma coisa do parlamento lá. E então ele até me falou na época, né, que a grande questão que eles tinham lá na época era que cara, eu não lembro direito, mas tipo uma mulher que eles não queriam que fosse do parlamento ia ser, enquanto aqui a gente estava tendo tipo o impeachment da Dilma, tá ligado? E para eu explicar isso para eles era extremamente absurdo, sabe? Explicar a Então, política brasileira para europeus é um negócio que... eles não entendem. Como assim? Peraí. Que? Ainda mais o dinamarquês, que querendo ou não, tipo assim, a Dinamarca não é um país socialista, né? Eles não se dizem socialista, mas eles têm muitas políticas socialistas. Então, se tu falar para o dinamarquês que ele é socialista, ele vai ficar extremamente ofendido, sabe? Mas eles têm social-democracia. mas eles têm muitas políticas de ajuda, de bolsa, não sei o quê, sabe? Lá o dinamarquês, o jovem dinamarquês, ele recebe um auxílio até os 21 anos, se eu não me engano, para ele viver, tá ligado? Então, existem coisas lá que, querendo ou não, Viver é que gastar em mais cerveja, né? que é o que eles fazem literalmente. E é um valor bom, não é um valor, tipo, bem baixo, sabe? E então tem essas coisas também, sabe? Então, se a gente vai comparar com o Brasil, acaba que não tem muita comparação, porque é um país de primeiro mundo, é um país extremamente funcional, né? Então, acaba que é até uma comparação injusta. É um país com a população do Rio e de São Paulo, sabe, individualmente. Então, obviamente, assim, a realidade é totalmente, né? Pô, 300 pessoas é uma cidade, sabe? Não é nem um vilarejo. Então, claro, não tem Exato. como comparar. E, tipo assim, não foi uma coisa única, sabe? Que, eu fui parar em uma cidade, tive, sei lá, o azar ou a sorte, sei lá, de parar em uma cidade de 300 habitantes. A maioria das cidades lá são assim, saca? Tanto é que a Copenhague, que é a capital, não é uma cidade extremamente grande, né? Então, é algo super comum. Então, se a gente comparar, sei lá, sei lá, ser o presidente, lá não tem presidente, mas, por exemplo, tu presidir uma Curitiba ou tu presidir o Brasil inteiro, é muito diferente, né? Que é, por exemplo, mais ou menos ali a comparação que a gente tem, né? A população da Dinamarca inteira é menor do que a população de Curitiba. Então, é bizarro, né? Não é um país pequeno, é diferente. Tem 2 milhões de pessoas em Copenhague. E Porto, por exemplo, tem 200 mil. Então, a cidade é 10 vezes maior que a cidade do Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal. Mas mesmo assim, tipo, tu acha muita cidade de interior, sabe? Muita, muita, muita mesmo.
Em relação à Dinamarca, uma coisa que eu tinha um pedido para perguntar também para o podcast de hoje era, imagino que já está relativamente coberto quando você falou em questão de abertura e né, a cultura mais progressista em vários aspectos, mas eles perguntaram assim, se a questão cultural da sociedade dinamarquesa é semelhante ao que se ouve da Suécia em termos assim de cancelamento, de tá num nível assim de cultura progressista já um pouco mais de cancelar a pessoa por, não sei, coisas nesse sentido de ser uma pessoa ser mais conservadora ou ter uma opinião mais fora do mainstream, se isso ocorre bastante por lá ou não tanto? Cara, na época que eu fiz intercâmbio, tipo, eu fiz em 2016. Foi uma época que a gente não tinha tanto acesso à rede social quanto hoje. Tipo assim, Sim. existia o Instagram, existia. Na época a gente usava demais o Snapchat, principalmente lá. Mas não era algo que existia essa cultura de cancelamento como a gente tem hoje, sabe? Porém, eu sei que era muito definido, entende? Então, ou a pessoa ela era extremamente conservadora, ou ela era igual a todo mundo. Então, como já era algo que eu conseguia ver isso, então acredito que hoje em dia deve ser algo muito mais potencializado com as redes sociais, sabe? Então, acredito que sim. Quer falar É alguma uma coisa, coisa também Daniel? assim que eu estava reparando na época que eu morava em Paris, né? E isso voltando, linkando com o assunto também que você estava falando mais cedo, que estava com a impressão assim que tem uma população de homens na Europa que parece meio castrada, né? Isso vai ser na França, na Bélgica, alguns dinamarqueses que eu conheci, alguns suecos que eu conheci também, que parecem que têm um verdadeiro medo de falar com mulher, sabe? Não tanto uma questão assim de tipo tanto timidez e ser incel, mas na minha interpretação foi uma coisa muito mais de tipo, eu tenho medo de falar coisa errada e me acusarem de estupro, sei lá, Sim, uma coisa assim do tipo. sim. Isso, inclusive, tipo assim, depois que eu voltei para o Brasil, igual eu falei, esse menino começou a me mandar mensagem e foi algo que eu perguntei, sabe? Porque, primeiro, se ele tinha algum preconceito por ser brasileira, porque isso acontece também na Europa, né? E qual que era a questão, sabe? E, tipo, dele não ter falado comigo, porque literalmente, tipo assim, durante o meu intercâmbio inteiro, ele não mencionou uma palavra para mim. Tipo assim, às vezes ele sentava do meu lado na sala e ele não falava comigo, sabe? Então é algo extremamente, sei lá. Era o jeito dele de flertar, sabe? Vai ver, tipo assim, eu vou ficar muda Preciso aqui do ser seu lado. misterioso, silencioso, frio, calculista, não posso. Não fale com Teve Inclusive, mulheres. um desses malucos aí nos Estados Unidos, ele é Rogers, que a estratégia dele para pegar a mulher era ir num shopping, pegar um livro, ficar lendo, e aí ele se revoltou porque depois de vários meses nenhuma mulher foi lá falar com ele, e ele foi Perguntar o que ele estava lendo. ele leu gente numa escola, foi uma coisa assim. Não. cara, é bizarro, mas realmente ele falou disso, sabe? Que o Danilo trouxe, que tipo assim, ele não. Primeiro, que ele não sabia o que falar, então não sei como, né? Porque é muito fácil você falar com o intercambista. O intercambista, tipo assim, você dá 5 segundos de atenção para ele, ele já vai falar um monte de coisa para ti. E Aquela porque pessoa ali ele que tá achou. longe de todo mundo que conhece, né? Tá doido para conhecer gente. Sim. Exato, exato. É só você perguntar, tipo, como é no Brasil? Ou, você tá sentindo frio? Sabe? Tipo, qualquer coisa básica, né? Ótimo ponto também. Vamos lá. Você ficou um ano inteiro na Dinamarca. Então foi do verão ao inverno. Como é que é a questão do clima assim? Dá para sobreviver? Não, frio demais, não conseguiria ter essa experiência outra vez? Como é que foi a questão do tempo? Cara, o inverno na Dinamarca, ele não é tão rigoroso quanto a galera acha, sabe? Eu acho que o máximo que eu peguei foi -12. Então, tipo assim, não é um lugar que vai estar nevando todo dia. E não é um lugar extremamente frio. Eu acho que o que pega lá é que venta muito. Então, tipo assim, pode não estar um Tem frio muita ilha extremo, também, tem muita umidade, né? tem muita umidade. Então chove todo santo dia, sabe? Então isso acaba deixando a sensação um pouquinho mais fria. Mas para mim, o que pegou um pouco foi que, tipo assim, eu fui em janeiro. Então eu saí daqui extremo verão,
né? Que é a época que a gente tá, sei lá, indo pra praia. Pra eu chegar lá, tipo assim, eu ainda tive o azar de chegar no final de semana, que foi o frio mais rigoroso dos últimos 10 anos. Então, tipo assim... Bem-vindo à Dinamarca. Exato, tava neve. Só que acaba que, tipo assim, quando eu cheguei, eu tava tão... Primeiro que eu cheguei de noite, então eu não vi nada. E tava tão... Aquele negócio de, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, que eu nem tive aquele primeiro contato com a neve, sabe? Tipo, meu Deus, que lindo. Eu só vi a neve caindo e falei, tipo, tá bom, é isso aqui, sabe? Não conseguiu brincar de Elsa, né? Não, foi triste. Foi triste É um país mais real. plano, né? Um país mais plano, aí tem menos neve também. Exato. Mas a Isso de não ter neve... neve é até pior, na verdade, né? Assim, na minha extremamente limitada experiência com neve, minha experiência toda com neve se resume à Estônia, basicamente, né? Então, uma coisa assim parecida que foi quase não neva ali, mas no o inverno que eu fui para a Estônia, nevou por 6 meses. Mas uma coisa que acontece quando neva é que a umidade fica presa no chão, certo? Então você não sente tanto frio, porque meio que a umidade meio que atravessa a sua roupa. Você tem que usar, sabe, diferentes camadas de roupa para poder prevenir só a questão da umidade. Lá na Estônia não tinha que preocupar tanto com isso. Então, podia estar fazendo -5, -20, você quase que não sente a diferença. Seria uma questão mais de você ficar um pouco mais cansado mais rápido, né, se você não estiver bem agasalhado o suficiente. Mas fora isso, parece que é a mesma coisa. Cara, eu particularmente, tipo, eu não tenho essa... Eu não gosto muito de neve, pra falar real, sabe? Tipo, eu preferia quando estava muito frio, sem nevar. Porque a galera, ela endeusa muito a neve, só que ela esquece que, tipo assim, tem o pós-neve também, que fica aquela lama Que é chato pra toda, caramba. que tu Sim, chato pra escorrega. caramba. É horrível, horrível. No meu caso, Então, por tipo, exemplo, eu estava em um vilarejo ainda menor que essa sua cidade aí, né? Era um lugar de 60 pessoas. Ninguém chamava aquilo de cidade, porém, né? Mas era no meio da floresta, né? 1 hora de Tallinn, então, né? Ainda estava bem conectado à civilização. E não tinha ninguém limpando a neve. Então a neve ficou ali por pelo menos 4 meses intocada, sabe? Permanentemente ali por uns 4 meses. E era muito tranquilo, você saía para fazer compras ali na loja de conveniência, voltava e suas botas estavam mais limpas do que antes, sabe? Você só chutava assim a neve ali e pronto. Era frio bastante para aquilo não derreter e não virar lama. Então, de novo, aquela questão que, tipo, quando tá frio de verdade, acaba sendo melhor do que um frio meia bunda, justamente por causa disso. Não chega a fazer lama, não fica sujo, derrete. né? E a sensação térmica é quase a mesma. Você tá Cara, tão desconfortável quanto. sim, pra mim era um saco. Tipo, primeiro, que eu fui pra Dinamarca sem saber andar de bicicleta. Então, tipo assim, eu tive que aprender lá. E eu cheguei no inverno, então eu tive que aprender no inverno. Então, pra mim, cara, era o pior dia, o dia pós-neve, saca? Porque tava tudo aquela lama, eu não conseguia andar de bicicleta direito. Então, tipo assim, foi um inferno essa parte, sabe? Pelo menos na hora de cair, amortece, né? Só que suja tudo também, né? E, tipo assim, a minha roupa de frio era branquinha, velho. Era ridículo, tu não tem noção. Você escolheu errado pra caramba também. Camuflagem. Se você se perde no meio do mato, também ninguém te acha. Cara, eu tenho uma história sobre isso. Você se perdeu no meio do mato? No meio do mato, não, no meio da neve, né? Na minha primeira semana... No meio do mato ela já tava, né? Literalmente. Na minha primeira semana, lá na Dinamarca, a gente tinha uma comunidade bem grande de brasileiro, né, intercambista. Então, era cerca de uns 30 Caramba. Brasileiros que estavam, tipo assim, espalhados pelo país inteiro, né? Só que era todo mundo muito amigo. E quando eu cheguei, um amigo meu brasileiro, ele morava no continente também, mas ele morava mais para cima, ele foi para minha cidade. E, cara, tava acabando minha bateria. Então, tipo assim, do nada, minha bateria do celular acabou. E foi o primeiro dia que eu fui de ônibus da cidadezinha pequena para a cidade grande, porque nessa época eu não estava nem no colégio. Era época de férias, então eu estava fazendo curso de dinamarquês. Daí o meu host dad me levou para lá
de carro de manhã e eu tinha que voltar de ônibus. Só que eu não sabia direito que parada que eu tinha que parar. E era tudo igual. E, tipo assim, eu voltei umas 6 e pouco, já estava de noite, porque estava frio, né? Já estava de noite, eu não sabia onde eu parava, então eu parei em qualquer uma que eu achei, entendeu? Tipo assim, eu tô sentindo que é essa daqui. E parei, e desci do ônibus. E não era aquela. E eu não sabia onde eu estava. Daí eu fui pedir ajuda no Acordou posto. da Suécia. Praticamente isso. Tipo assim, tava lá em Nárnia já, sabe? E não tava perto de casa. E eu não sabia o que eu fazia. Daí a gênia, né? Eu acho que é por aqui. E fui indo a pé. As distâncias Eu tô perdida mesmo, né? Se eu errar, eu continuo perdido. Se eu acertar, ótimo. Caraca. Tô no lucro. Cara, e tava nevando. Foram uns dias que, tipo assim, nevou muito. Tinha muita neve, tava muito branco. E eu fui andando, e, tipo assim, como eu morava na roça, não tinha casa. Porque muitas das vezes a pessoa tinha a fazenda ali, ela tinha a casa da fazenda, mas não era o lugar que ela morava. Então não tinha gente ali. Tinha, tipo, a rodovia só e as fazendas, saca? Daí eu até entrei numa fazenda, tipo, pra ver se eu tinha alguém Tinha ali poste, pra me pelo menos, ajudar. iluminando o caminho, nem isso. Não, tinha os carros. A única luz que tinha era dos carros passando. Daí eu entrei nessa fazenda, não tinha ninguém. Aí, beleza. Tudo bem, né? Tentei manter a calma. Eu falo que, tipo assim, cara, o intercambista, ele tem que lidar com umas situações que nem sei, sabe? Ou você vive aquilo ali ou você morre, porque... Daí, qual foi a ideia genial da pessoa Isso também? aí foi bem específico demais para ser coisa de intercambista. Vamos combinar, né? Que foi... Foi extremamente Fui um tanto fora da doida curva. mesmo, né? Daí a ideia da pessoa, eu estava uma semana na Dinamarca, então, tipo assim, cara, eu não sabia nem falar um oi. Não sabia nem falar o nome da minha cidade, pra você ter noção. Daí, como era uma cidade muito pequena, não era todo mundo que conhecia. Aí a ideia genial da pessoa, eu vou pedir carona. Cara, minha E conselheira assim era que começa nem o filme O sonha, né, com essa Albergue. história. Daí eu fui pedir carona e ninguém parava, cara, porque além de tudo na Dinamarca, a galera é muito foda-se, assim, sabe? Tipo, eles estão cagando se você tá gravando pro YouTube no meio da rua, se você tá, sei lá, fazendo o quê, sabe? Daí eu comecei a pedir carona, ninguém parava. Aí parou um velho. Mas tem um pouco a ver tipo, também do com a nada. lei de Hunter, né? Que tem essa questão assim de ser muito individualista, tipo, você, sabe, esqueceu de botar gasolina no seu carro. Foda-se, você deveria ter planejado melhor. Sim, eles são O bem problema é teu. assim. Tu Eles na são bem quadrada se assim. vira. Eles são extremamente assim. Daí parou um velho. Daí eu já pensei, puta merda, pensamento de brasileira, né? Puta merda, morri aqui. E eu não conseguia o velho não falava inglês, com um carrão, acho que era uma Mercedes, não sei o que lá, tipo assim, isso é de boa, né? E ele não falava inglês, e eu tentando me comunicar e tentando falar o nome da minha cidade, ele não entendia. Daí, tipo assim, eu tinha... Minha mãe de lá tinha escrito para mim o meu endereço, sabe? Daí eu peguei e comecei a apontar, tipo papelzinho. assim... eu tirei Ainda bem que não caiu neve da nesse bolsa. né? Vai que o negócio molha, borra tudo e fodeu. Até agora você estava perdida lá. Até agora eu tava lá com o velho. Daí eu comecei a apontar, tipo assim, é essa cidade, é essa cidade. E ele, tipo assim, mas essa cidade não existe. Daí ele colocou no... Mano, foi bizarro, velho. Ele colocou no GPS e acabou achando. E, tipo assim, eu estava no caminho certo, ele só andou um pouquinho para chegar. Maneiro. No fim das contas, teve um... No fim das contas, eu estava certa feliz. no caminho. Mas, cara, foi desesperador. A sua juro. intuição de andar assim, sem rumo pra assim, qualquer lugar funcionou. Funcionaria. Só que eu acho que o ruim foi que quando tá muito frio, quando tá muito neve, tudo fica, tipo, tu não consegue ter visão das coisas, porque fica neblina, né? Então, tipo assim, eu não conseguia ver. A cidade estava literalmente, tipo assim, uns 500 metros de mim, saca? Só que eu não conseguia ver
Então, tipo, para mim eu tava perdida no meio do nada, sabe? E foi bizarro. Mas tudo bem, né? Então, tipo assim, questão de segurança, check, tá ok. Eu não fui roubada, não fui, sei lá, sequestrada nessa situação. Então, a Dinamarca passou em questão de segurança. Não, isso já tinha uma ideia de que era segura, mas numa situação dessas ainda mais importante. Tem uma coisa que é Manda. muito interessante, que é bem cultural também. Lá na Dinamarca, eles têm o termo hygge, que eles chamam, que é tipo assim, um estilo de vida, digamos assim. Então, para o dinamarquês, ele usa essa palavra para tudo. Ele usa como adjetivo, ele usa como verbo, usa como tudo, sabe? Que seria mais ou menos tipo assim, tu passar um tempo com pessoas que você gosta, sabe? Tipo, ter um tempo legal ali, junto. Então, na Dinamarca, inclusive se tu pesquisa por móveis dinamarqueses ou arquitetura dinamarquesa, tu vê que é um lugar meio que sem muita luz, sem muita iluminação, então é uma iluminação mais baixa, porque eles chamam, inclusive, essa iluminação, essa arquitetura de hygge. Então, é tipo assim, é algo muito característico deles, sabe? E eles falam isso para tudo. Igual tem uma palavra também que chama daily, que eles usam isso para tudo. E é tipo assim, uma roupa tá bonita? Ai, como essa roupa tá daily? Foi gostoso em tal lugar? Tudo é daily, sabe? Então é algo bem legal deles, que inclusive eles falam que esse estilo de vida do hygge aí, né? Que é o motivo que eles foram eleitos, acho que a população mais feliz, algo do tipo, sabe? Porque eles são realmente muito foda-se, sabe? Tipo assim, eles não estão ligando para o que você está fazendo, eles só querem chegar no final de semana e ter ali o hygge deles e de boa, sabe? Entendi. Se tu fosse voltar para Dinamarca, assim, para morar por lá, qual cidade que você pegaria? Aarhus. Aarhus, não Copenhague? Não. Por quê? Copenhague é uma cidade extremamente grande, então, tipo assim, se tu for... O custo de vida lá é mais caro, né? Consequentemente. E se tu for pensar em questão de moradia, questão de aluguel, tu vai pegar um lugar mais interior lá, principalmente da ilha de Copenhague, né, que é Sealand. Você vai pegar interior muito caro, sabe? Então não compensa. E Aarhus é uma cidade mais moderna, digamos assim, sabe? Mais universitária também, né? Mais universitária. É onde está a maior universidade, além da Universidade de Copenhague, né? Então, é uma cidade, cara, era super pertinho da cidade que eu morava. Então, tipo assim, eu vivia praticamente em Aarhus, sabe? Porque eu tinha amigos que moravam ali, principalmente. Então, era o lugar que o brasileiro saía, é lugar onde tu pode encontrar todo mundo, sabe? Tu encontra gente de tudo quanto é lugar. Então, acaba sendo mais chamativo, eu acho, sabe? Pô, legal, Só para isso dar é uma uma dica dimensão, que o pessoal não conhecia. Então, só para dar uma dimensão, Copenhague é 4 vezes o tamanho de Lisboa. Então, É grande? realmente, grande pra caramba. Tamanho de área, não tamanho de população. População. População? Não. Sim. Copenhague? Tô falando Lisboa e não a região metropolitana. A cidade de Lisboa tem mais ou menos 500 mil e Copenhague tem 2. Ok. Floripa tem quantos? Tem o quê? 1 milhão em Floripa? A região metropolitana tem 1 milhão e pouquinho. Eu tô vendo aqui a região Tipo metropolitana o de dobro de Copenhague Floripa, são 2 basicamente. milhões. É o dobro de Floripa. E Copenhague é igual, tipo assim, tem muita cidadezinha ali perto, sabe? Então, o que a galera faz? Mora nas cidadezinhas e trabalha lá, porque você vai pegar, sei lá, uma kitnet em Copenhague, é extremamente caro, sabe? Então, é até um dos motivos, tipo, eu não faço questão de morar lá. Até porque eu acho que foi algo que eu, durante meu intercâmbio, não tive tanto contato. Tipo, eu fui várias vezes para Copenhague, tipo, super legal, turístico e tal, mas não foi um lugar que me encantou extremamente, sabe? Então, como eu estava sempre em Aarhus, e era algo que eu gostava muito, que eu vivi os melhores momentos do meu intercâmbio ali,
Então, tipo assim, se eu fosse escolher uma cidade, eu escolheria ali, sabe? Que até Copenhague fica seria mais talvez perto da mais para você Alemanha visitar. também. Copenhague talvez seja mais para assim, você visitar, passar um fim de semana, conhecer, né, aqueles pontes ali, aquela pequena sereia, e pronto. Eu acho. Eu vejo dessa forma, pelo menos, sabe? Tipo, tem muita coisa para fazer, tem muito ponto turístico, tem muito lugar diferente, tem muito castelo, muita coisa, tipo, voltada para essa coisa da monarquia em si, sabe? Para quem gosta desse tipo de ponto turístico, né? Tem muito museu e etc. Só que até nos museus você percebe isso, sabe? Os museus de Copenhague são museus mais antigos, são museus mais voltados para essa parte da monarquia, enquanto, por exemplo, em Aarhus tu tem um museu extremamente moderno, com coisas extremamente legais, sabe? Que são aqueles museus que tu... Cara, eu não sei o nome disso, mas que tu participa do negócio, sabe? Uma coisa mais interativa. Então, tipo assim, até nisso acaba sendo mais moderno, sabe? Que lá tem um museu que ele tem um negócio 360, assim, em cima, que é tipo uma Panorâmico. passarela que é todo colorido, que é a cor do arco-íris. Então, tipo assim, tu consegue ter a visão de Aarhus 360 por várias cores. E é, tipo, muito legal, sabe? Assim, uma versão assim um pouco mais assim, mais econômica, talvez, assim, para quem queira ter essa experiência que a Gabi está falando da Dinamarca, é a própria Estônia, né? A Estônia foi o último país a ser cristianizado da Europa, então o Papa meio que falou que, assim, o país que conseguisse converter podia ficar com aquele terreno para si, né? E quem fez isso foi a própria Dinamarca. Eles construíram vários, assim, palacetes ali, inclusive a região onde eu estava, Kolga, se não foi o primeiro, foi o segundo o palacete construído lá, né? Então, o de Kolga está assim em ruínas, né? Então não vale muito a pena visitar, mas tem um outro que é assim na mesma região, é na província de Tallinn, e você consegue chegar lá em 1 hora. Tem vários desses lugares assim que você pode procurar. Você procura, sabe, Historical Manors, Estônia, e você vê uma lista desses lugares todos. São assim fantásticos, tem assim o trabalho de restauração que foi feito ali ficou muito fantástico. E a própria Tallinn, né, a cidade medieval mais bem conservada da Europa, se eu não me engano, né, você pode ver assim, uma arquitetura que lembra bastante muita coisa que se vê assim das fotos de Copenhague e de outras partes da Dinamarca. A Dinamarca, ela também tem, isso foi algo que eu não falei, inclusive, ela tem muito, tipo assim, preservada essa parte viking, essa parte medieval, sabe? Então, tu consegue tem gente que é bastante entusiasta, né, dessas coisas. Então, quem gosta de história viking, daquelas guerras medievais, lá tem bastante coisa disso, tem museu, tem uma cidade que chama Ribe, se eu não me engano, que é a cidade mais antiga dos vikings, então tem um museu totalmente voltado para isso. Se eu não me engano, tem alguma história assim de era a primeira cidade viking, eu não lembro ao certo agora, mas existe isso lá muito conservado, sabe? Em Aarhus tem uma cidade medieval lá que eles construíram, que tu pode visitar. Então, tipo assim, tem coisas bem históricas, sabe? Que eles trazem bastante disso. Inclusive, na minha primeira família de lá, eles me colocaram para assistir Vikings com eles, né? Daí, tipo assim, aquelas cenas de Vikings que era total brutalidade, não sei o quê. Daí minha host mom falava, não, mas relaxa, não era assim, não. Eles não eram tão sangrentos e não sei. Os vikings eram gente fina, não, o pessoal aqui era paz e amor. A maioria dos dinamarqueses, eles têm um rancinho, assim, de alemão ou de Estados Unidos. Então, eles têm isso com eles, sabe? É algo que eles trazem, assim, que é coisa das guerras que eles passaram, né? Tu acaba tendo resquícios até hoje lá disso. Pô, muito bom. Deu para dar uma bela noção assim de Dinamarca. Inclusive, né, para quem está escutando, esse podcast é um podcast de vida, não é um podcast sobre impostos e negócios e tudo mais, porque a Dinamarca é um puta inferno fiscal, imposto lá até 50, 40 e poucos por cento, então não tem nada de viver com pouco imposto. Aqui é um país que você pode viver com
ótima qualidade de vida, mas não pense que você vai poupar, né, dinheiro indo para lá. Então, basicamente, é um país que não é para isso. Se você quiser isso, veja o nosso podcast de Emirados, veja o nosso podcast de Panamá. É um país que é mais para quem quer ter, né, uma vida tranquila num país escandinavo. Ou para visitar mesmo, né? Eu acho. Ou para visitar, fazer o turismo, conhecer. Agora já tem várias informações aqui em relação a isso. Gabi, gostaria de, antes de a gente encerrar, alguma última mensagem para os nossos ouvintes e onde que eles podem te encontrar se eles quiserem saber mais sobre o seu trabalho? Cara, eu acho que, tipo assim, se eu pudesse deixar alguma mensagem, é justamente nesse pensamento, igual eu falei lá no começo do podcast, que é algo que a gente traz muito na parte de intercâmbio, que é tipo assim, não é o país que vai fazer o intercâmbio, sabe? É o intercambista. Então, independente de você estar fazendo intercâmbio, independente de você ir viver em algum outro país, não leve os pré-julgamentos que a gente tem aqui no Brasil como motivo da sua escolha, sabe? O Francisco, a prova disso, que ele tá, tipo assim, cada hora em um país latino aí que provavelmente não é a primeira opção da maioria das pessoas. Então, explore os lugares, sabe? Acho que essa é a mensagem. E, inclusive, no meu intercâmbio, uma das coisas que a gente tinha como meta era, vamos para uma cidade diferente, vamos se perder aqui? Porque se você se perder, você vai conhecer a risada do Danilo sensacional. Seguiu a risca. Seguir a risca. Mas se você se perde no lugar, você vai conhecer aquilo ali a fundo, sabe? Você vai conhecer aquele cafezinho que não é o café que está ali no ponto turístico, mas que, sei lá, tem o melhor café da cidade. Tu vai conhecer o jeito que a galera dali vive. E isso, tipo assim, é muito melhor do que tu ficar visitando coisa que todo mundo visita, sabe? Eu sou muito do faça o que ninguém faz, sabe? Eu não quero ir para os Estados Unidos porque todo mundo vai. Eu não quero ir para, sei lá, para a Torre Eiffel porque todo mundo vai. Eu quero visitar, sei lá, o interior da França. Quero, sabe? Então, eu acho que você tem as experiências escondidas, né? Sérvia? Eu não fui para Sérvia ainda. Não, por que eu vou adorar? Por quê? É muito assim, tipo, tem muito a oferecer e não tá na lista de ninguém, basicamente. Top. Bom saber. Vou até pesquisar depois. Os Balcãs de maneira geral, né? Então, a gente já gravou um podcast sobre isso, então, Gabi, quem estiver ouvindo agora também, fica à vontade. Beleza, então. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho ou entrar em contato contigo, onde que eles podem te encontrar? Acho que me seguir no Instagram mesmo, que é onde eu tô sempre, onde, né? Estilo blogueirinho, que é gabs.marassi. É só seguir lá, que se quiser trocar uma ideia sobre Dinamarca, tiver dúvida ou qualquer coisa do tipo, pode chamar, porque eu adoro falar sobre, e eu tenho poucas pessoas para falar sobre, então pode chamar. O drama de brasileiro que mora fora é que você mora fora, tem experiências incríveis, você volta pro Brasil e você descobre que ninguém liga. Ninguém liga. Na real, o pessoal tá vivendo a vida deles e ninguém liga. Principalmente quando você volta de intercâmbio, que você volta, tá todo mundo igual e você fica, meu Deus, eu quero contar tudo para todo mundo, e todo mundo fica, ai, sai daqui, metida. Por que você tá falando isso? Não, nariz empinado, tá na Europa, tudo mais, Mas é isso, o link do Insta da Gabi então vai estar aqui na descrição para quem quiser entrar em contato. E é isso, Gabi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma baita conversa. E a gente se fala daqui a pouquinho, que a gente vai ter uma chamada separada também, mas um abraço a todos e até a próxima.